Olá meus amores, tudo bem com vocês? Esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu venho contar pra vocês um pouquinho da minha história. Eu espero que vocês possam entender um pouquinho dessa história que eu vou contar pra vocês. E antes de tudo, eu já convido a você a se inscrever, a ativar o sininho, a deixar o seu like e fazer parte aqui do nosso cantinho. Bom, gente, nesse vídeo de hoje eu venho trazendo pra vocês a minha história, pra vocês poderem conhecer um pouquinho de mim e sobre, né, o nicho desse cantinho, desse canal. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês, gente, é que eu venho trazendo nessa história que eu fui separada na gravidez, né? Eu me separei na gestação, né? Eu sou mãe solo e eu tive que me separar por conta de palpites e tudo mais. Eu vou contar aqui um pouquinho pra vocês, eu anotei, tá aqui anotado, sobre detalhes para vocês poderem entender, certo? E eu peço que vocês tenham paciência, né? Porque eu tô estranha nesse primeiro vídeo, mas depois a gente vai ficando bem. A minha separação, gente, ela aconteceu na data 10 de abril de 2023. E eu estava grávida, né? A gente soube que eu estava grávida. E na hora eu fiquei muito feliz, porque, gente, o sonho de toda mulher é ser mãe. E comigo não ia ser diferente. Óbvio que eu ia ficar muito feliz, né? Fiquei muito feliz pela minha gestação. Mas eu achei também que o meu companheiro na época iria ficar feliz também, porque ele sempre me pediu filhos, né? E a gente já tava há 4 anos juntos, morando juntos, basicamente quase 4 anos. Então, assim, foi um baque quando eu descobri e muita coisa aconteceu. Por exemplo, quando a gente descobriu a minha gravidez, gente, a mãe dele rejeitou a minha filha, né? O meu bebê. A mãe dele não queria que ele fosse pai. Ela começou a colocar coisas na cabeça dele. Começou a encher a cabeça dele de coisas, não sei, de conselhos. O padrasto dele, né, considerado como pai, segundo ele como pai. Então, assim, também ficou abalado. Tipo, sabe? Aqueles teatrinhos que fizeram eles fazer, tipo isso. Como se um filho, gente, não fosse uma bênção, como se filhos não fosse a herança do Senhor, né? E aí, gente, assim, eu já vivia com ele há 3, 4 anos já morando juntos, né? A gente já se conhecia no total há 5, 6 anos. A gente passou 2 anos só por telefone, se conhecendo e tudo. Até que chegou a época da pandemia, a gente decidiu se juntar. A gente foi morar juntos. Nisso, se passaram 2, 3, quase 4 anos morando junto. Deus nos abençoou com um fruto, né? Com um bebê, com um filho. E aí, quando eu soube dessa notícia, né, que eu estaria grávida, a preocupação dele, de cara, assim, era com relação à reação da mãe dele, o que a mãe dele ia achar. E aí, o que aconteceu, né? Quando ela soube da gravidez, de cara, ela já queria que ele me abandonasse. Ela pedia pra ele me mandar embora, pra me largar, grávida. Simplesmente porque eu acho que ela não queria que o bichinho fosse pai, né, gente? Eu não entendo isso. Isso não é normal. Porque, querendo ou não, independente dele estar comigo ou não, ele ia ter que ser pai, né? De qualquer forma, ele ia ser pai. Só que o problema que na cabeça dela era ela não queria ele comigo. Por que motivo eu também não sei, gente, porque eu era uma esposa exemplar, uma esposa que só levava ele pra igreja, só colocava ele pra frente, assim, no sentido de querer o bem dele, eu cuidava dele, tudo que eu podia fazer por ele eu fazia, gente. Quem nos conhecia sabia disso. Ele tinha inclusive um melhor amigo que frequentava aqui lá na nossa casa, e eu creio que ele era uma das pessoas que testemunhava que eu cuidava muito bem do meu esposo, né? Aí, assim, assim que a gente soube da gravidez, como a mãe dele reagiu desta forma, gente, a minha primeira reação foi o quê? Foi sair da casa que a gente morava, porque éramos vizinhos dela e a casa também era dela, né? Sendo que ela também mentia pra gente, ela falava que a casa era alugada, que ela era tão boazinha, que tava, tipo assim, pagando aluguel pra gente, né? Tão boazinha. E aí, eu decidi que eu não ficaria mais naquela casa. Conversei com ele, de 5 em 5 minutos a mãe dele chamava ele lá. E no final das contas a gente decidiu que ia se mudar daquela casa. Teve um momento que ela chamou ele e pediu pra que a gente não fosse, né, tão boazinha, que a gente não fosse, que tudo bem, era só colocar, fechar lá o muro que era aberto, né, que tinha uma passagem, que inclusive ela mandou fazer. Pra que também, não sei, não tinha essa necessidade.
E aí tudo bem, quando foi dito que eu não queria mais ficar lá, que eu iria embora, aí mudou a história. Ela pediu, disse pra ele que não precisava a gente ir embora. Gente, pra se fazer de boazinha, né? Pra não sair o comentário de que eu tava indo embora porque a ruim era eu, né? Tipo isso. Mas não é pra menos, gente, uma pessoa rejeitar um bebê dentro de um ventre. Me conta aqui nos comentários, você que é mãe, se você aceitaria passar por isso, né? Então foi isso que aconteceu. Basicamente eu quis me mudar, sair da casa deles. Ele, como um bom homem, bom esposo, falou que iria junto comigo e tudo mais. Isso era, gente, isso foi só pra maquiar a história. Isso foi só pra se fazer de que era homem de verdade, que não iria me abandonar. Mas também porque na hora do baque da notícia ele se sentiu que a mãe dele tinha meio que rejeitado ele também. Então tudo foi surgindo, né? Poucas vezes ele ia na casa da mãe dele, eu nunca empatei ele ir. Mas também quando ele ia eu não queria saber o que rolava por lá, né? E basicamente foi isso. Eu creio, gente, que no momento que eu falei assim, vamos embora, pra eles foi um prato cheio. Tipo, vai ser ótimo ela sair da casa. Como se eu fosse fazer questão, gente, da casa. Sendo que eu nunca me envolvi com ninguém por interesses, né, financeiro. Até porque se eu fosse me envolver com alguém por vida financeira, não seria com ele. Que ele tava começando a vida agora, né. Eu tava com ele por sentimento mesmo. E aí veio a questão da gravidez, veio as mudanças, né? Com 15 dias eu não suportei mais ficar na casa que a gente tinha alugado, porque eu não conseguia entrar no quarto, eu olhava pra tudo e não conseguia ficar naquela casa. Dava o horário dele chegar do trabalho, eu já ficava muito mal. E aí eu acabei que numa certa manhã eu decidi ir embora, né? Ir embora pra outra cidade. Me mudei pra outra cidade. E quando eu já estava... Gente, isso tudo aconteceu quando eu estava de 5 a 6 meses. Foi quando veio a questão de que eu iria fazer uma prova de concurso, né? Eu ia estar com 8 meses. Era da Guarda Municipal na época, essa prova de concurso que eu ia fazer. E eu acabei que ligando pra ele pra falar que como eu iria voltar pra cidade que a gente morava pra poder fazer a prova, eu queria que ele fosse comigo de volta, né, me trouxesse de volta pra poder trazer o enxoval do bebê que a gente ia comprar, né. Foi quando ele falou que não poderia fazer isso, não poderia me trazer de volta, porque ele estava se arrumando pra ir embora pra outro estado, né. E aí foi assim que aconteceu. Quando eu soube da notícia, gente, foi basicamente um terror. Faltava só uma semana pra essa prova. Entrei em contato com ele, pedindo pra saber se dava pra me trazer de volta. Quando ele falou que não, gente, eu comecei a ter picos de pressão alta, dor de cabeça muito forte, que eu cheguei a sangrar pelo ouvido, né? Eu tive síndrome de HELP, um assunto pouco comentado, pouco explanado, mas muito importante, porque isso acontece, né, e causa a morte materna ou não, quando não a morte do bebê. E com isso tudo, gente, o neném nasceu no dia da prova, né? Eu fui pra maternidade, lá essa maternidade não pôde fazer meu parto por conta que, pelo que eu tava passando, né? A pressão bateu 21/12, eu fiquei hipertensa, né? Tomo remédios pra pressão. Tô melhorando, a minha pressão tá bem melhor, graças a Deus. Mas porque todos os dias eu tomo remédio, eu saí da maternidade, gente, tento que tomar 5 tipos de remédios diferentes pra pressão. E de lá pra cá, eu só tô tomando agora pra honra e glória do Senhor Jesus. E eu creio que logo, logo eu nem vou precisar mais tomar esses remédios de pressão, gente. Deus tá me dando a minha saúde. E a minha filha ficou na UTI, né, neonatal. Eu também fui pra UTI. A minha filha passou 40 dias na maternidade. Ela ficou os 14 primeiros dias na UTI neonatal. E eu fiquei na UTI... Fiquei também internada na maternidade por 6 dias, porque minha pressão não descia, não baixava. Foi uma loucura, gente. Tudo isso foi uma loucura. Relembrar disso não é fácil. Porque contando é muito simples, mas passar na pele é bem mais difícil. E superei a tal síndrome de HELP. Sou uma guerreira, minha filha também, porque nós estamos vivas para contar nossa história, nosso testemunho. E fiquei sozinha esse tempo todo na maternidade, né? Porque quando eu tive a neném, a minha irmã teve que
ir embora, né, que ela tava comigo. No dia seguinte ela já teve que ir embora, porque ela também tem filho, né, gente, depende dela exclusivamente. E aí eu fiquei só, esses 40 dias, basicamente, porque ficou depois uma moça que foi pra ficar comigo e tudo. Mas, gente, é tão doloroso, sabe, é tão difícil. E aí o pai veio, né, registrou a neném. Apenas no dia que ele veio pra registrar e nunca mais viu ela. Ele não tem contato com ela físico, né? Ele não pergunta por ela, ele não pede vídeos. No início ele pedia, depois ele passou a não pedir, meio que rejeita de verdade a menina, né? Tem aquela rejeição de presença, né? Ele não é um pai presente, ele é só um genitor, né? Tudo bem. Nunca empatei, inclusive. E inclusive a neném pergunta por ele muito, né? Isso mexe muito com a gente, com mães, porque a gente sabe o peso disso. A gente sabe que isso vai refletir na criação inteira, isso vai refletir na adolescência, isso vai refletir, gente, pro resto da vida da minha filha, porque ela só tem 2 anos, mas ela já sente a dor de uma rejeição, né, paterna. E isso não é exagero, gente. É tanto que quando ela vê os tios ou alguém da família masculino, ela sempre fala papai. E isso me parte em pedaços. Primeira vez que ela perguntou assim pra mim, mamãe, cadê papai? Eu fiquei sem resposta. Eu tentei mudar o assunto, nisso ela ainda tinha 1 ano e 3 meses quando ela fez essa pergunta. E é muito doloroso, né? Mas a gente consegue vencer essa fase, vamos dizer assim. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse primeiro vídeo. Qualquer dúvida, comenta muito aí embaixo, que eu vou responder todos os comentários de vocês. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.